Por que Deus prefere? Por que Deus prefere? Uma pergunta. Por que Deus prefere trabalhar no vaso de barro? O apóstolo Paulo diz no livro de Efésios que existem vários tipos de vasos. Existem vasos de barro, vasos de prata, vasos de plástico, vasos de madeira, vasos de borracha, vasos de metal, vasos de ferro, vasos de cimento, vasos de gesso, vaso de tudo que é tipo de espécie existe. Mas Deus, aleluia, existe vaso de ouro também, mas Deus prefere trabalhar em vasos de barro. Agora pergunta assim: por que em vaso de barro, pastor Nilton? Pergunta: por que em vaso de barro? Isso, agora eu fiquei mais animado. Deus prefere trabalhar em vaso de barro, irmãos, pelo menos, eu anotei aqui estudando, por 3 motivos. Primeiro, porque o barro é um elemento comum da natureza. E Deus, ele gosta de trabalhar com coisas comuns, glória a Deus. Deus não é do exagero, Deus não é de coisas superficiais, coisas que querem se aparecer, não. Deus prefere trabalhar em coisas comuns, aleluia. Segundo, eu aprendo que o barro, aleluia, ele é mais flexível, maleável e toma a forma que o oleiro quer. Que coisa linda. O terceiro motivo que Deus gosta de trabalhar em vasos de barro é porque, aleluia, o barro ele pode ser, aleluia, reconstituível na sua estrutura, glória a Deus. Então Deus, ele prefere trabalhar na minha vida, na tua vida, porque ele faz da nossa vida o que ele quer, da maneira que quer, do jeito que quer, como quer, e o nome dele vai ser glorificado, porque é ele que age, ele que opera e ele que trabalha na nossa vida, glória a Deus. E às vezes a gente não entende, não é verdade? A gente diz assim: mas meu Deus, por que essa luta? Meu Deus, por que essa prova? Meu Deus, por que essa dificuldade? Meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Não é verdade? O ser humano, ele tem essa dificuldade, irmãos. Mas no processo de Deus, glória a Deus, no processo de Deus, Deus, ele vai agindo e trabalhando da sua forma, da sua maneira. Porque o processo do vaso, meus irmãos, aleluias, o processo do vaso escolhido por Deus, ele é um processo, aleluia, que tem alguns segredos importantes. Primeiro segredo do processo do vaso, sabe qual é? Eu anotei aqui, que o processo do vaso, o primeiro segredo dele é que o processo da formação do vaso é controlado pelo seu Senhor, glória a Deus. É Deus que controla o processo do vaso, é Deus que controla a nossa vida, aleluia. É por isso que nós temos que ter cuidado para a gente não querer controlar a nossa vida. Quem controla a minha vida, a tua vida, não é o pastor, não é o obreiro, não é o missionário, não. Não é nem você. Quem controla a tua vida é Deus, glória a Deus. É por isso que às vezes você tenta fazer isso, fazer aquilo e não dá certo. Pede oração aqui, pede oração ali e não dá certo. Mas eu te dou um conselho nesta noite: entrega na mão do orelho, entrega na mão de Deus. Deus quer agir nesta noite para te dar vitória, glória a Deus.